Deixa eu ver se aparece invertido. É, invertido. Então, vou usando a criatividade. Enquanto eu tô aqui esperando vocês, tô fazendo meu tratamento ali, ó. Com a lâmpada de plasma para melhora das funções cerebrais. Meu desejo é que todo mundo conhecesse essas ferramentas e esses recursos, porque faz uma diferença tão grande. Em algum momento, né, a gente que é pioneiro tem que desbravar. Depois torna-se comum e óbvio, como relógio de pulso, celular e outras coisas. Mas nada como esses recursos para melhorar a saúde de uma forma tão dramática. Pessoal, 20 horas e 32 minutos. Eu gosto de ser pontual porque eu tenho um assunto, eu não domino completamente, eu não sou especialista em medicina tradicional chinesa, mas eu uso todos os recursos que eu tenho ao meu alcance, meu conhecimento, para poder ajudar. E com um impacto importante. À medida que a gente vai ampliando o conhecimento, é óbvio que o resultado também vai melhorando. Então, isso faz parte da minha prática integrativa. O que é integrativa? É a união de todas as técnicas e recursos que funcionam. Na verdade, é isso. Sem preconceito de cientificismo radical, né? Vamos dizer assim. Quem tá me ouvindo? Opa! Tudo bem? Boa noite, Alex. Me fala aí se você tá ouvindo bem, se tá claro, se tá tranquilo. Beleza? Sobre a dietoterapia chinesa, eu procurei em literatura, mas é interessante que assim, quem pratica medicina chinesa é muito mais focado na acupuntura do que na dietoterapia. E é impossível, nós sabemos, e eu bato nessa tecla toda semana com vocês, né, que 90% dos problemas de saúde que nós desenvolvemos, eles têm uma ligação muito grande com a água e com os alimentos. Então não é possível a gente ignorar essa necessidade de melhorar as nossas fontes de nutrição. O contato com alimentos que não são adequados, não foram produzidos da forma correta ou estão contaminados com agrotóxicos, metais pesados, ovos de parasitas, são uma fonte muito importante de doença. E não adianta falar que porque nós não moramos na roça, a gente não tem contato com parasitas, porque os alimentos vêm dos produtores e são higienizados da forma que dá, e que cada um usa os recursos que tem quando faz as suas refeições em casa e quando faz na rua, seja o que Deus quiser. Então, a gente não pode garantir isso. E como agora a globalização aumentou muito o nosso acesso a determinados, está aparecendo umas estrelinhas no seu vídeo. eu vi, mas eu não sei tirar. E aí, se eu tentar tirar as estrelinhas, pode ser que apague o vídeo, então vai com estrelinha mesmo, tá, gente? Bem. Meu brilho pessoal. Então, peraí, deixa eu voltar ao assunto aqui. Sim. Nossa, esqueci. Estava fazendo uma linha de raciocínio. Sim. Por causa da globalização, a gente hoje tem acesso a pratos de todo o mundo, né? E ingredientes também. Hoje, por exemplo, eu conheci o nome de uma fruta que eu nem imaginava que existisse, que é cruzamento de fruta de conde com uma outra e que tem um poder antioxidante muito interessante, além de ser deliciosa. Esqueci o nome dela, até o final da live eu vou lembrar.
Então, mas essa fruta é rara, não é nossa laranja, nossa banana, essas coisas. Então, a gente precisa realmente ampliar isso, mas nós estamos sujeitos às contaminações. Uma coisa muito séria que hoje está acontecendo é o sushis, a comida japonesa nos restaurantes que servem peixe cru. Os peixes que são servidos nos restaurantes brasileiros não tem nada a ver com os peixes que são servidos nos restaurantes japoneses. São peixes de cativeiro. E tudo que é criado em cativeiro, obviamente, tem uma facilidade de contaminação muito maior. Então, muitos deles são contaminados com mercúrio e uma parasita chamada tênia do peixe, que está se disseminando aqui pelo Brasil. Então, não é o foco da live, mas é importante a gente alertar vocês. Eu era uma consumidora voraz e muito feliz de sushis e hoje eu limito bastante aos que são flambados. Mesmo assim, é importante neutralizar o antes e o depois. Se alguém tiver curiosidade sobre como neutralizar, manda no direct que eu respondo, tá bem? Atemoia, isso mesmo, atemoia. Olha, alguém já ouviu falar nessa coisa chamada atemoia? Pois é uma das novidades na nutrição que são muito, que tem um comportamento muito benéfico para a saúde. Não é uma fruta da natureza, ela foi um cruzamento, mas é legal a gente... Depois eu posso fazer uma live só sobre esses suplementos, como a amora, a temoia e outras frutas interessantes para o nosso consumo. Voltando à questão da dietoterapia, na fibromialgia especificamente, e agora neste inverno, vocês estão vendo que eu estou com uma blusa em cima da outra, e se eu pudesse eu colocaria até um aquecedor aqui no consultório, porque nós estamos passando pelo início da fase mais fria do ano. E é nesse momento que as fibromiálgicas, as pessoas com fibromialgia, mais sentem dor, por várias razões. Porque o frio faz com que a gente... Opa, boa Laura, seja bem-vinda. O frio faz com que a gente fique mais encolhido, se expanda menos, se alongue menos, vista mais roupas e as roupas já tolhem em movimento, durma mais encolhidinho também. Tenha mais dificuldade de pôr uma camiseta e fazer caminhada. Então, tudo isso dificulta a expansão do corpo e facilita com que as dores aumentem. Por outro lado, nós ocidentais temos certos hábitos que não são legais na época do inverno. Tudo bem, Nádia, mas nosso inverno é muito fraquinho, nem dá para chamar de inverno, né? A gente passa calor a maior parte do ano, concordo. Mas neste momento, em que realmente a gente está precisando se recolher e se aquecer, algumas práticas são extremamente prejudiciais e aumentam o potencial inflamatório e aumentam a nossa dor. Uma das coisas que eu vou citar aqui são os alimentos gelados. Independente da temperatura que esteja fazendo, eu vejo em restaurantes as pessoas consumindo Coca-Cola gelada, ainda põe gelo por cima, ou cerveja gelada, o que for de bebida gelada, junto com a refeição. O que acontece? Nosso estômago tem um ácido que precisa de um pH adequado e uma temperatura do corpo adequada para funcionar. Quando você joga uma bebida gelada junto com o alimento que você tentaria digerir, você está paralisando o processo digestivo. Isso por si só já vai causar uma dificuldade de aproveitamento daquele alimento por você e vai disponibilizar mais alimento, mais substrato para sua microbiota negativa ou prejudicial proliferar dentro de você. O nosso corpo vai gastar energia para reaquecer novamente o tubo digestivo. Você está perdendo mais energia ainda com isso. Algumas enzimas vão ser neutralizadas pela baixa temperatura. E conforme a medicina chinesa, existe um sistema, é como se fosse um órgão, mas ele não é um órgão físico, ele é um órgão funcional e energético chamado triplo aquecedor. Ele se situa mais ou menos na área do chakra do estômago, do chakra, vou lembrar. Então, esse
triplo aquecedor, ele tem uma importância muito grande na geração e distribuição de energia através dos meridianos. Qualquer coisa que você faça, um sorvete, um gelo na sua refeição, já vai bloquear esse sistema e forçar e sobrecarregar o triplo aquecedor. Isso é o básico do básico. Aí, para que a gente tolere melhor, se adapte melhor ao frio, consiga se nutrir de uma forma mais completa, é importante também a gente, além de eliminar esses gelados, né, diminuir o consumo de alimentos que são resfriantes, que são refrescantes. O que é isso, Nádia? O que é alimento refrescante, resfriante? O que você está falando? Frutas cítricas, pepino, né, alface, frutas, folhas verde claras, como todos os tipos de alface, elas têm esse potencial refrescante. O suco de pepino, por exemplo, é usado nas bebidas, nos shots, né, com esse objetivo. Então, diminuir esse consumo ou então transformar o alimento que teria um potencial refrescante em um alimento mais morno ou neutro. Uma coisa que é interessante fazer, por exemplo, com o pepino, é o pepino em conserva japonês. Ele é cozido no açúcar e no vinagre de arroz, e ele muda a sua estrutura de forma que ele já não seja mais um resfriante. E aí ele pode ser consumido em todas as refeições. Então, se a gente for pensar em alimentos preferíveis para essa época do ano, os alimentos de natureza quente ou morna, segundo a medicina chinesa, não é um alimento que você pôs na chapa e aumentou a temperatura dele, não. Mesmo que ele fosse consumido já depois de resfriado, ele teria essa natureza quente ou morna. Eu fiz aqui, tenho aqui uma foto, mas não vai aparecer direito porque o Instagram inverte tudo, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção nesta figura aqui, que se tirar os coloridos dos alimentos, vocês vão reconhecer aqui o Tao Xi, que é o Yin e a sua completude Yang. Dentro do Yin tem sempre um pouco do Yang e dentro do Yang tem sempre um pouco do Yin. O que todos os sistemas da natureza estão baseados nessa dualidade. Para ficar fácil, por exemplo, o quente, o frio, o dia e a noite, né? O simples, o complexo. Várias dualidades estão presentes. As cores, existem cores com uma energia mais fria e outras cores com energia mais quente. Essa dualidade e esse movimento que a gente interpreta dessa forma aqui, ó, esse movimento constante necessita de existir para que exista equilíbrio e saúde com tudo na natureza, tudo, absolutamente tudo. Isso não é diferente para os alimentos, né? Aqui na figura, por exemplo, alimentos que tem, tá invertido, mas eu vou contando, potássio, alguns vegetais e os lacto-vegetarianos, né? Principalmente os lácteos, que são muito geradores de umidade no organismo, eles têm uma natureza yin. Esta natureza yin, sendo priorizada na estação do ano mais fria, que obviamente é o auge do yin, vai aumentar o seu efeito resfriante e gerador do que na medicina chinesa a gente chama de umidade ou mucosidade. Então, o que fica mais fácil de explicar? Por exemplo, um nariz escorrendo com coriza, um olho lacrimejando, um pigarro na garganta, um excesso de acidez no tubo digestivo, excesso de líquidos no tubo digestivo, um inchadinho maior nas articulações, já são exemplos de mucosidade acumulada. Uma língua mais pálida, uma saliva mais volumosa, todos esses são sinais de que a umidade, a mucosidade aumentou e ela geralmente se relaciona com inflamação crônica subclínica.
Então é interessante, e eu já tinha falado várias vezes aqui que os lácteos são provocadores de umidade mesmo no calor, mas quando você junta um alimento provocador de umidade na estação mais fria do ano para nós, esses efeitos serão piores. Por isso que a quantidade de doenças respiratórias aumenta tanto no frio. A partir do outono para frente, o que mais aparece nos hospitais são pneumonias e outros tipos de doenças respiratórias, de crise asmática e tudo mais. Nos bebês, por exemplo, bronquiolites, porque os bebês mudam o aleitamento materno para o aleitamento artificial. E aí, artificial mesmo, tá, gente? Leite em pó, fórmulas, a gente não pode nem denominar aquilo lá de leite de vaca, né? Já mudou completamente. E aqui, por outro lado, os alimentos yang, que são a base de sódio, cereais, gorduras e proteínas animais. E algumas proteínas vegetais, como, por exemplo, feijões, lentilhas. O próprio formato do feijão, que parece um rinzinho, na medicina tradicional chinesa, o feijão, né, e o rim, ele é responsável pelo elemento água do nosso corpo. Então, a retenção de líquidos ou a eliminação de líquidos tem muito a ver com o funcionamento do rim. Não é bem o rim orgânico, do qual a gente às vezes dosa função pelo exame de sangue. É o rim energético. É o órgão do rim que mantém a nossa energia vital recebida dos nossos ancestrais e que vai ter, é como se fosse a nossa pilha, a nossa bateria. E à medida que a gente vai envelhecendo e vai utilizando a energia vital acumulada nesse órgão energético rim, a gente tende a caminhar para o fim da vida. Então é muito importante você preservar este rim. E ele está ligado ao elemento água, que tem uma natureza yin predominante. Nádia, mas explica direito o que é esse negócio de yin e yang. Então, voltando aqui no círculo, tá? Essa parte mais escura, fria, calma, contraída, é chamada de yin, a energia sutil, a energia do silêncio, por exemplo, da introspecção, perdão, das cores escuras e da água correspondente. Vários órgãos do nosso corpo têm essa energia yin predominante. No caso aqui do exemplo, o rim. E a energia yang é a energia da nossa temperatura corporal, do triplo aquecedor, do movimento, do ânimo, da alegria, da força, que mais? Da iniciativa, né? Tudo isso tem um componente yang. No caso masculino e feminino, a gente pode dizer que são yin e yang, o homem é mais yang, a mulher é mais yin. Nas personalidades, uma mulher ela pode ser yin por ser mulher, mas ter uma personalidade no elemento madeira, por exemplo, no elemento fogo, e aí ela tem um yang mais forte. O que acontece com essa mistura? É uma pessoa que consegue equilibrar as energias, e o Tao Chi, que é a mistura dessas duas, que é o equilíbrio desejado, ele é mais interessante do que se ela for somente yin. Vai ser uma pessoa com mais dificuldade de iniciativa, por exemplo. Outros alimentos que têm um potencial muito interessante de serem usados nessa época são os pratos quentes. Sopas, guisados, cozidos lentamente, para poder absorver esse calor e mobilizar a umidade interna desse tipo de alimento, principalmente raízes como batata doce, inhame, especiarias que já são por si só muito calorentas, fala isso? O gengibre, a canela, o cravo, a pimenta, as pimentas em geral, a pimenta do reino também. Todos esses alimentos vão aumentar o calor interno, potencializar o triplo aquecedor e dar uma sensação de mais bem-estar.
Isso por si só já melhora as crises de desânimo, de cansaço e de dores musculares relacionadas com esse encolhimento da estação fria do ano. Alimentos que fortalecem os rins, como por exemplo o próprio feijão, ele tem até o formato, né? Parece um micro rinzinho. As nozes, sementes e alguns frutos do mar. Isso para a nossa realidade aqui em Minas não é muito relevante, mas para quem mora no litoral, sim. Esses são alimentos que vão fortalecer o rim e que tem uma relação forte com as águas, né? Que são frutos do mar com água de sal e que vão fortalecer ou tonificar os rins. O próprio sal marinho tem uma importância muito grande para tonificar o funcionamento dos rins. Aí você vai me perguntar, mas o sal faz mal para a pressão, o que eu faço com essa informação? O cloreto de sódio, que é aquela coisa branquinha, ou com corante rosa para simular a sal rosa que estão vendendo, né? O simples cloreto de sódio, ele não é o sal marinho. Ele só tem sódio e cloro, absolutamente mais nada quase. Foram retirados todos os minerais daquele sal. O que tonifica o nosso rim, nos dá energia, é o sal verdadeiro, sal marinho, que você pode consumir sob forma de sal grosso, que ele não teve beneficiamento nenhum, ele está cristalizado, ou então sal marinho, que não foi beneficiado, não recebeu nem corante, e isso não é hoje tão difícil de ser encontrado. O sal é um tonificador fantástico para o rim. Quem tiver uma possível contraindicação ao sal, seria quem tem insuficiência renal, ou seja, já perdeu a energia vital do rim há muito tempo, né? Esta pessoa vai ter que fazer um controle muito regrado do consumo de sal, sim. E quem tem hipertensão? Quem tem hipertensão, se usar de uma forma natural, sem excessos, não vai aumentar a pressão por causa do sal marinho. E o que não acontece por causa do cloreto de sódio, tá? Outros alimentos que nutrem o rim: grãos integrais, vegetais de folhas verdes escuras e frutas secas. Frutas com baixa quantidade de água, né? Diferente das frutas cítricas, uma melancia, por exemplo, né? Bebidas. Opte por bebidas quentes. Ao invés de você tomar um refrigerante cheio de gelo, faça um chá de hortelã, um chá de capim-cidreira. E ele pode ser ingerido um pouco antes da refeição para já ir estimulando a secreção de ácido e o aquecimento do estômago. E isso facilita com que as enzimas digestivas funcionem melhor. Frutos do mar, já falei. Alimentos. O que evitar, então? As saladas, em geral. Frutas frescas, resfriadas e excesso de alimentos gelados. Como cozinhar os alimentos nessa época do ano? Cozinhar devagar, fazendo em temperatura média, ou então fazer assados ou cozidos. Preferir esse tipo de cardápio ao dos alimentos crus. Então deixa para o início da primavera salada de fruta, as saladas Caesar, que se vendem em loja de produtos naturais ou restaurantes naturais. Evitar excessos, como em porções moderadas, porque o excesso de sobrecarga do estômago vai dificultar a digestão e esse conteúdo não vai ser aproveitado por você, e sim gerar uma microbiota patogênica. E há outras atividades que a gente bate nelas sempre. Buscar um sono de qualidade, principalmente no inverno, onde escurece mais cedo e clareia-se mais tarde. Isso vai melhorar a secreção de melatonina e com isso você vai conseguir ter um sono de melhor qualidade e descansado, né? Aqui também tem uma outra figura que fala das características. Olha o brilhinho aqui, que bonitinho. A figura mostra as características mais do comportamento ou do estado yin e do estado yang. Tá invertido, eu vou lendo para vocês.
O Yin é mais uma força estrutural que abrange nossas proteínas endógenas, nosso sistema parasimpático, o batimento lento do coração, que a gente chama de bradicardia, a baixa da pressão arterial, naturalmente, a introversão, o comportamento mais calmo, gestos mais lentos, mais comedidos, né? Órgãos cheios, fígado, pulmão, e não órgãos ocos do corpo. A alcalose, que é um estado alcalino do corpo, e geralmente as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial leve, estão relacionadas com o padrão Yin. Elas se instalam, às vezes a pessoa nem percebe que elas já aconteceram. E o que seria a energia Yang? São energias das calorias, dos carboidratos, por exemplo, dos doces, do sistema simpático, que é o sistema que coloca a adrenalina para funcionar, o batimento do coração um pouco mais acelerado, uma hipertensão aí muito mais importante, uma hipertensão em forma de crise hipertensiva, porque a energia Yin ela é mais aguda, das doenças agudas. Uma extroversão, então pessoas da galera, explosivas, alegres, pessoas que falam alto, que têm sempre algo para dizer, que são muito mais para fora do que para dentro, né? Que também são aceleradas, que às vezes impulsivas. São características dos órgãos ocos, vesícula, bexiga, intestino grosso. Um comportamento do organismo com mais predominância de acidez ou acidose. E as doenças agudas. Então, crise convulsiva, infarto, AVC, o famoso derrame, úlcera perfurada do estômago, são manifestações Yin de doença. E a fibromialgia? Manifestações Yang de doença, tá? A fibromialgia é uma doença, é uma síndrome que tem uma característica muito Yin. Ela é lenta, vai se instalando, vai tomando conta das articulações, envolve os tendões, envolve músculos, as emoções parece que vêm à flor da pele, mas são emoções camufladas, não são emoções exteriorizadas. Geralmente acompanha-se de uma sensação de indefensabilidade, de vulnerabilidade. A energia nutridora é menor do que de outras doenças, né, de outras síndromes. Então, eu diria que a fibromialgia é uma doença predominantemente do sistema Yin exagerado. Por isso que no inverno e no outono, que é o pequeno inverno, ela vai agravar em termos de sintomas. E tudo que acontece no corpo inteiro e afeta todos os sistemas vai afetar também a nossa mente e o nosso humor. O simples fato de você ingerir um alimento mais Yang, que vai te dar mais calor interno, pode melhorar as dores e o humor, melhorando também a qualidade do seu sono e a sua qualidade de vida. Quem quiser mais detalhes sobre isso, porque é um sistema de medicina tradicional chinesa, é uma filosofia completamente diferente, muito mais ampla, voltada para o contexto do ser humano, né, e de tudo que o cerca, e muito focada na interação com a natureza. Isso eu não conseguiria falar, nem que eu ficasse aqui uma semana sem parar, né? Mas quem tiver dúvidas e quiser tirar essas dúvidas, ou quiser alguma indicação de profissional que atenda pela medicina tradicional chinesa, que eu acho extremamente positivo, não é a minha especialidade, mas eu posso procurar indicar para quem quiser. Aline, meu bem, você entrou na hora de eu ir embora, meu amor. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar
imediatamente ao final da live, e aí você assiste ela como um todo, porque hoje foi um tema bem exótico. Foi a medicina tradicional chinesa na abordagem da fibromialgia e de outras doenças mais yin, principalmente agora nesse frio danado que nós estamos passando aqui. Tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês. Na próxima terça-feira eu vou estar aqui com outro tema. Quem quiser deixar uma sugestão, eu agradeço. Eu não gosto de ser repetitiva, eu gosto de estar sempre trazendo coisas originais para vocês. Tá bem? Boa noite e até semana que vem.